pois poderá perder o que Deus reservou para o final. Deus tem uma palavra que vai mudar a sua vida hoje. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos estão felizes hoje aí com Cristo? Amém? Se você não está, você vai ficar. Fala com o seu vizinho, se você não está, vai ficar. Na presença do Senhor há abundância de alegria, diz a palavra do Senhor. Irmãos, nós vamos só dar alguns avisos. O retiro está aí, né? Nós vamos lá pela fé, uma multidão de 50 pessoas. E os amados precisam dar uma resposta lá no ônibus, no grupo, se vão de ônibus, vão de carro, velocipe, certo? Quem sentiu desejo no coração pode pagar, que o prazo até já venceu. Certo? Nós vamos estar indo na quinta, voltando no domingo. E domingo é o dia da escola da família. Amém, irmãos? Dia de chegar no culto mais cedo. 1 hora mais tarde, 1 hora mais cedo? Mais cedo. Amém? Nós vamos continuar recebendo aqui ensinamentos poderosos do Senhor. E nós vamos chegar a tempo do retiro para vir direto para a escola da família, sem deixar o lombo arriar. Se esfriar, aí vai deitar, vai dormir, mas nós vamos vir chegar a tempo. Vamos ter a ceia no domingo e vamos ter o lançamento de um projeto chamado Ide e Vinde. Então, domingo que vem agora, é o primeiro domingo do mês de abril, né? Pecado, todo culto é pecado faltar. Mas o culto de ceia é pecado mortal. Não pode faltar de jeito nenhum. Amém? Então não deixe de vir, os líderes mobilizam a célula, porque não vai poder faltar de maneira alguma. Chame o pessoal que foi no encontro. Falar nisso, né, nós queremos dar as boas-vindas a todos que estavam no último encontro, estão aqui conosco. Sejam bem-vindos. Eu queria pedir aos líderes que se esforçassem para fazer, né, para estar ajudando essas pessoas na consolidação. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 51 e 52. Vamos ficar de pé só um pouquinho para a gente ler, depois vamos sentar alguns minutos. Marcos 14, 51 e 52, que diz assim: seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos, fale conosco, mais uma vez, por meio da sua graça. Que a sua palavra hoje venha a nós na medida que nós precisamos. Ó Deus, ela venha de encontro a cada um no nível de vida espiritual que ele se encontra, para nos alavancar, para nos renovar, para nos levar mais adiante. A sua palavra seja revelação, seja vida, seja despertamento, seja avivamento dentro de nós. Espírito Santo, nós renunciamos à frieza, à indiferença, o mal entendido, o coração resistente, a mente fechada. Nós declaramos que nós temos um espírito aberto, nós temos um coração receptivo à tua palavra. Fale conosco, nos dê ouvidos espirituais para entender, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos estar falando hoje, irmãos, diga assim comigo: tire o lençol da pechincha. Quem gosta de uma pechincha? O brasileiro gosta. Na semana passada, nós estamos falando de alguns lençóis. Vamos falar de 7 pela fé. Claro que nem tudo é aplicável ao texto, mas nós vamos usar esse lençol, essas coisas frágeis que a gente às vezes está agarrado e pensa que isso vai nos dar segurança. Esse rapaz, João Marcos, que foi lá para tentar ajudar a fazer alguma coisa, tentar alguma coisa para ajudar Jesus, no momento que Jesus foi preso,
A Bíblia fala que ele estava enrolado num lençol. Semana passada nós precisamos tirar o lençol do voluntário e vestir a roupa do chamado. Porque nós não vamos longe com espírito nem lençol do voluntário. O voluntariado é bom lá para o mundo, mas na obra de Deus nós precisamos responder um chamado. Hoje nós vamos estar falando, irmãos, do lençol da pechincha, que a gente precisa tirar para vestir a roupa do preço e do investimento no reino de Deus. Pechincha, aquele rapaz ali, ele foi lá naquela situação onde Jesus estava sendo preso, ele acordou meio apavorado com a notícia. Possivelmente, ele foi lá, mas ele não tinha noção do que aquilo significava, o custo que ia ter. E quando ele foi resistido, ele foi agarrado, e eles tentaram prender ele também, ele largou aquilo e saiu correndo. E o lençol ficou, que era o lençol da pechincha. Ele pensou que não ia ter preço nenhum. E às vezes, irmãos, nós estamos assim, querendo servir a Deus na promoção da promoção. E se tiver qualquer tipo de preço, a gente está largando, a gente está abandonando. No dicionário, essa palavra pechincha, possivelmente, alguns acreditam que ela veio de origem espanhola, que é pechina, e significa baixar o preço. Outros acham que a origem é indígena, quechua, que significa lucro excessivo ou vantagem excessiva, né? Uma coisa tentadora. Quem não quer comprar um carro de 100 mil por 20? Então, por isso, muita gente cai em golpe. Seu nome foi sorteado, saiu 30 mil reais para você, aí você tem que depositar 1.000 para sair. Aí o cara vai e deposita 1.000 e perde 1.000 e nunca vai ganhar os 30. Não é isso, irmão? Então, quando vier esse negócio muito fácil, você pode saber. E quem que é o pechinchador? O pechinchador é aquele que adquire algo valioso, quer adquirir algo valioso a preço de banana, preço baixíssimo. E a pechincha, de certo modo, ela diminui o valor das coisas. E para você pagar muito barato, você começa a denegrir o negócio. Não, esse carro não vale nada não. Ih, essa casa está cheia de defeito. E aquele rapaz, então, talvez ele foi ali pensando que essa investida de ajudar, de entrar naquela situação era pechincha, mas ele subestimou o preço que ele teria que pagar para realmente estar do lado de Jesus, estar ali naquele momento difícil. E, irmãos, o reino de Deus, no mundo natural, a pechincha até que passa, mas no reino de Deus não existe pechincha. Os irmãos estão aqui? Acordados? Estou sabendo de uns que dormem. É só que eu estou indo pessoalmente, tratando o pessoal. Não dorme não. Aí, irmãos, olha só. Só que no reino de Deus não existe pechincha. Jesus ensinou quando ele falava da pessoa calcular o preço, ou de construir uma torre, ou de ir para a guerra. E lá em Lucas 14, verso 31, ele diz assim: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, que não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu. Não renuncia algumas coisas ou tudo? Algumas coisas ou tudo? Então, irmãos, o que Jesus estava falando aqui? Ele estava falando de estratégia de guerra? Não, ele estava falando do preço de andar com ele e de servir a ele. Ele deu exemplo: se um rei que tem 10.000 soldados na sua tropa, no seu exército, está vindo um outro exército lá, e ele está querendo arrumar uma guerra com outro que tem 20.000, ele tem que calcular a força dos seus soldados, o tanto de armamento. Se ele vê que que ele não está disposto a gastar os 10.000 naquele projeto, aqueles 10.000 homens, e arriscar perder os seus soldados, o que o Senhor está falando? É melhor ir lá pedir, levantar a bandeirinha branca e pedir um acordo de paz. Então, a ênfase do texto aqui é o que, irmãos? É você assim: eu quero investir os meus 10.000 soldados nisso,
Se todos os 10.000 soldados morrerem, vai valer a pena a batalha? Não, então não vou fazer, tem que calcular o preço. Jesus estava falando não de estratégia de guerra, mas do preço de andar com Ele, de servir o seu propósito. E Ele falou no verso 33, Lucas 14, 33, está escrito na Bíblia, olha lá. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus estava dizendo, irmãos, para nós que o discípulo, servir a Ele, andar com Ele, ser um discípulo, pode vir a nos custar até tudo que a gente tem. Caro, né? É caro. Mas essa é a verdade. E hoje nós vivemos no meio de uma geração, irmãos, que quer coisas grandiosas, sem preço, coisas valiosas, sem pagar nada, quer ser pastor, sem aprender a ser ovelha, quer autoridade, sem nunca ter se submetido a ninguém, querem resultados sem processo e colheita sem semeadura, entre outras coisas. Mas alguém pode perguntar então, mas onde fica a graça nessa história aí? A graça de Deus não é o favor imerecido? A graça não anulou o preço? Então nós vamos explicar. Os irmãos estão aqui ainda? Então, irmãos, a graça é o seguinte, em relação à nossa salvação, a graça zerou o preço. É 100%, 0,800. Quanto vai custar? 0,800. É aquela ligação gratuita, né? Não custa nada para nós, porque custou tudo para Deus e para Jesus. Para ser salvo, para receber Jesus como seu Salvador, não te custa nada, é só você crer, se arrepender e entregar sua vida para Ele. Só isso. Mas é só isso, não precisa mais nada, mais nada. Mas não significa que não, porque Jesus resolveu pagar o preço que nós não podemos pagar. Agora, irmãos, mas em relação à obra, ao reino, a ser um discípulo, a andar com Jesus e cumprir o seu propósito, a graça não zera o preço, a graça não anula o preço. A graça, nesse caso, é a provisão para pagarmos o preço. Olha só o que Paulo falou em Colossenses 1,29. Ele estava falando da obra de levar todas as pessoas a Cristo e gerar nelas, né? Trazer todas as pessoas espiritualmente maduras a Cristo. Ele falou no verso 29, Colossenses capítulo 1. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Amém? Então, olha só, o que ele estava falando, para realizar essa tarefa, que eu trabalho e luto com a força de Cristo que age poderosamente em mim. Então, a graça, apesar da graça, a tarefa foi anulada? Sim ou não? A tarefa ainda está lá. A graça não tira a tarefa. A graça, o trabalho está lá, a luta está lá, que ele falou, trabalho e luto, está lá. A tarefa está... Para cumprir a tarefa tem trabalho e tem luta e está lá. Mas ele falou que ele não fazia isso com a força dele, mas com a força de Cristo que agia poderosamente nele. Então a graça não exime a gente de pagar o preço, ela provê o recurso para nós pagar. Mas ela não tira o preço. Amém? E então, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos 7 coisas a respeito do preço que nós precisamos entender para nós jogarmos o lençol da pechincha fora e nós realmente sermos pessoas que vestem a roupa do investimento no reino de Deus. Amém? Então, primeiro, diga assim comigo, há uma etiqueta de preço em tudo que possui valor. Amém? As coisas espirituais que possuem valor, elas têm um preço, irmãos. É o preço do sacrifício, é o preço da entrega, é o preço da renúncia. Não é? Quando o pastor, a Bíblia fala que o pastor tinha 100 ovelhas, Lucas capítulo 15, uma perdeu, e ele saiu para buscar a ovelha perdida. Certamente já estava anoitecendo,
como o camarada trabalhou a noite inteira, levou as ovelhas para o aprisco, ele já estava sentindo o cheiro da janta que a dona Maria estava fazendo. A barriga dele estava roncando, ele estava cansado, estava precisando de um banho, lembrou daquela água quentinha que a dona Maria esquentava para ele chegar, só temperar, tomar um banhozinho de cavalo. Ele não tinha chuveiro na época. Ele ia tomar um banho, ia comer aquela comida tão gostosa, ele estava tão cansado, mas quando ele foi contar, ele lembrou que uma estava faltando. Então, irmãos, talvez ele chegou em casa e falou com a dona Maria: eu não vou poder tomar banho e jantar agora não, que eu tenho que ir atrás de uma ovelha. Ela falou: vai outro dia. Mas ele sabia, se eu não for hoje, ela pode morrer à noite. Os irmãos estão entendendo? Então ele deixou tudo, deixou os 99, deixou de ir para casa, descansar, tomar banho, jantar. E ele pensou assim: se não der para tomar banho hoje, eu tomo amanhã. Tem uns irmãos que nem fazem tanta questão. Fala assim: graças a Deus, glória a Deus, livramento, amanhã eu tomo. Vamos lavar só os pés. Se não der para comer, para jantar, eu como alguma coisinha, frito um ovo, como belisco alguma coisa, como um salame. Mas eu não posso deixar a ovelha. Então, irmãos, isso tudo é um preço. Amém? Às vezes você vai ter que renunciar a um descanso, às vezes você vai ter que deixar de fazer uma coisa que você queria, mas você vai renunciar, você fazer um sacrifício para cumprir o propósito, então tem um preço. E às vezes a gente precisa entender que em tudo que tem valor tem um preço. Até mesmo de você ser favorecido. Ah, não, pastor, eu não quero preço de nada, não. Sou favorecido, está debaixo da graça. Então fique sabendo que ser alguém favorecido tem um preço. E qual que é o preço? Isaac foi muito favorecido. Ele plantou na terra e colheu 100 vezes mais. Mas o favor de Deus trazendo aquela imensa colheita fez os filisteus ficarem furiosos de inveja. E quando ele ia abrindo os poços que Abraão, seu pai, que eles já tinham entulhado de Abraão, o pai dele, eles começaram a perseguir e lutar, querendo tomar aqueles poços do Isaac. E foi uma tentação. Ele abriu um poço, os filisteus querendo tomar. Ele, para não brigar, deixava com eles. E foi aquele negócio, até que ele conseguiu abrir um poço e eles pararam de brigar por causa dele. Então, irmãos, você ser uma pessoa favorecida tem um preço. Às vezes o preço da pressão, o preço da renúncia, o preço da crítica, o preço da perseguição, o preço da resistência, não é assim? Novo convertido enfrenta um preço. É gente resistindo, é gente falando mal, é gente querendo empurrar você para trás. É um preço. Mas você está envolvido em algo de muito valor. A sua vida com Deus vale tudo. Tem um valor acima de tudo. Então, irmãos, existe só dois caminhos: o largo e o estreito, o barato e o caro. Mas você já sabe o que é coisa barata, não sabe? Guarda-chuva barata de R$1, R$2, R$3, R$10. Primeira chuva que você precisava, ventou, em vez dele ficar te protegendo, ele vira tudo para cima, assim, ó, e eu tenho uma raiva daqueles guarda-chuva que espilinga, que quebra que negócio. Daqui a pouco ele está assim, ó, com a orelha dele cai. Você precisa do guarda-chuva em pé para te proteger, está todo bagunçado. É barato, vai nada. Existe o frágil e o durável, mas se nós não queremos preço algum, é só nós relegarmos na nossa vida, o nosso ministério, a mediocridade, e o preço desaparece. Mas se a gente quiser um guarda-chuva de qualidade, ele custa caro. Por R$10 a gente não compra, não. Amém, irmãos? Segunda verdade, diga assim comigo: o que você pode alcançar depende do preço que está disposto a pagar. Qual é o preço que eu estou disposto a pagar? Esaú não estava disposto a pagar o preço de esperar um pouquinho para a mãe dele arrumar uma comida para ele. Ele chegou cansado do campo, desesperado, e ele falou: não, estou morrendo de fome, estou morrendo. Aí o Jacó, esperto, falou assim: eu estou com esse guisado pronto aqui, se você me der o direito de primogenitura, em troca disso eu te dou comida. Ele falou assim: para que serve esse direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Não estava com tanta fome para morrer assim não, podia esperar um pouco, mas ele não quis pagar o preço de esperar. E ali na pressa, ele trocou a sua bênção mais preciosa a troco de um prato de legumes.
Saul não estava disposto a pagar o preço de esperar um pouquinho mais para Samuel chegar, depois de 7 dias, e oferecer o sacrifício. Ele achou que o tempo venceu, deu 7 dias, talvez mais 2 minutos, mais 3. Ele falou, não, o povo está indo embora, está me impressionando, eu mesmo vou oferecer esse sacrifício aqui. Acabou de oferecer o sacrifício, chega Samuel, fala com ele, meu amigo, você desobedeceu, então Deus tirou o reino de você. Ele perdeu o reino porque não pôde esperar. Geazi não quis pagar o preço de andar com Eliseu. E quando Naamã foi curado, Eliseu, um homem muito rico de posses, Geazi ficou com um olhão nas posses, nos presentes que o Naamã trouxe. Quando Naamã oferece aqueles presentes, ouro, prata, roupa de marca, que o Geazi nunca tinha visto na vida dele, igual eu também, não conheço nada, o pessoal fica falando dessas marcas famosas. Aí o Eliseu falou, não vou querer não. O rapaz, o homem quase desmaiou, falou, mas como é que pode, não tem que receber isso aí. O Eliseu falou, não é ocasião para isso. O Geazi, escondido do Eliseu, foi lá, pediu o Naamã para dar as coisas para ele, e voltou com a mula carregada de roupa, de prata, de ouro, um monte de coisa. Mas a unção, como ele não quis pagar o preço da obediência ao seu líder, entender que não era ocasião para aquilo, ele quis seguir a cabeça dele, a unção que era para ele, foi com Eliseu para o túmulo. Judas também não quis pagar o preço de seguir Jesus até o fim. E mesmo depois que ele traiu Jesus, ele não quis pagar o preço de humilhar e arrepender, e falar, Senhor, me perdoa, eu pequei, como Pedro arrependeu. Ele podia ter arrependido, mas ele prosseguiu. E com aquele dinheiro da traição, ele comprou um terreno com a pichincha de 30 moedas de prata. E no final da história, ele se enforcou naquele campo. E no final da história, lá em Apocalipse, esses dias que eu estava lendo a Bíblia toda, ler uma Bíblia toda é uma benção. Eu estava lendo lá Apocalipse, capítulo 21, verso 14, irmãos, que na muralha da nova cidade, lá no céu, na Nova Jerusalém, tem 12 fundamentos, e nela estará escrito o nome de quem? 12 apóstolos. Fala assim comigo, 12 fundamentos. 12 apóstolos. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, na pedra do fundamento que era para estar o nome do Judas, vai estar escrito Matias. É triste. E hoje, quando eu estava preparando essa palavra, eu não aguentei, eu parei um tempo para orar, e eu falei, Deus, nunca permita que no nome que o Senhor preparou para mim, esteja escrito o nome de outro. Porque Judas não quis pagar o preço de seguir Jesus, de arrepender, de se quebrantar. E na pedra que estava preparada para ele, vai estar escrito Matias lá. Não é triste? Não permita que aquilo que Deus preparou para você vá para outro. Entenda que o preço vale. O preço vale. E bobo de nós, irmão, de mim, de você, que achar que se eu abandonar e desprezar as coisas preciosas que Deus colocou na nossa mão, Ele não vai usar outra. Ele tem pessoas melhores do que nós. Eu é que sou favorecido por Deus ter me colocado. Todos são melhores do que eu. Você é favorecido onde Deus te colocou. Tem gente que é muito melhor que você. Terceiro, diga assim comigo, nem todos pagam o mesmo preço. O preço não é igual. E nós na igreja, no reino de Deus, temos até, a gente até passa mal se descobrir que esse copo com água, o Arlindo pagou R$1 e o Rogerão pagou 2. O Rogerão fica doido, não? Como é que pode? Ele entra na justiça, faz um problema muito sério. Porque nós somos o povo, queremos tudo igual. Mas as coisas do reino não é igual às coisas dessa terra, não, irmãos. O preço não é igual para todos. O preço que Moisés pagou para cumprir o propósito foi igual ao preço que Josué pagou? Não foi. Moisés foi
quebrantado por Deus durante 40 anos no deserto, para estar pronto. Josué não precisou desse tempo de quebrantamento, porque ele aprendeu com o homem quebrantado. Ou você vai ser quebrantado muito tempo, ou você já aprende com quem já foi, que você já vai livre para frente. Mas o preço não é igual. Amém, irmão? É por isso que a gente conta as nossas falhas, nossos erros, sofrimento, o tempo que a gente já foi no ventre da baleia, para os irmãos não irem. Não passa lá não, que é horrível. Salomão pagou o mesmo preço que Davi? Pagou não. Porque Davi foi perseguido por 13 anos por Saul. Depois ele lutou guerras terríveis e conquistou as terras que Deus prometeu. E quando Salomão chegou, já estava tudo pronto, ele herdou tudo pronto, é só prosseguir. Ainda inventou de arrumar não sei quantas mulheres, quase 1000, ficou doido, abandonou os caminhos do Senhor. Quando Jesus foi chamar os discípulos dele, a única coisa que ele exigiu foi: deixa o que vocês estão fazendo e vem me seguir. Como Mateus 4,19 disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles, pois, deixando imediatamente as redes, seguiram. Mas para o jovem rico, Jesus falou outra coisa. Falou: se você quer me seguir, vende tudo que você tem, reparte com os pobres, vem e segue. Não foi isso? O preço não é igual. Há uma cruz para cada um. Amém, irmãos? Tem gente que vem de tão longe para vir no culto. Eu saio daqui de trás, ó. Tanta preguiça que nem dá a volta no quarteirão eu dou. Eu desço por um atalho aqui, ó. Eu não pago preço nenhum para estar no culto. Preço nenhum. Todo mundo paga um preço maior que eu para estar aqui. Então o preço não é igual. Mas tem preços que eu pago, você não tem nem noção, nem sabe, nem nunca vai saber. Então não é igual. A cruz, irmão, não é o sofrimento que você tem que carregar como castigo, não. A cruz é a vontade de Deus. E ela é diferente para um para outro, em contextos diferentes. Amém? Pensa, para uma pessoa que tem deficiência visual ou auditiva, estudar na faculdade, se formar, é um preço. Agora, para quem não tem problema de deficiência nenhum, é outro preço, muito mais barato. Mas é um preço que cada um tem que pagar. Então, nunca deseje o que os outros têm alcançado, sem você descobrir o preço que eles já pagaram ou estão pagando. Nunca compare o preço, pague o preço que Deus colocou diante de você por meio da graça, porque o preço vale a pena ser pago. Amém? Quarta verdade, diga assim comigo: quanto mais você valoriza algo, mais estará disposto a pagar. Lá em Mateus capítulo 13, verso 44, diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e o escondeu, e pelo gozo dele, ou seja, pela alegria de possuí-lo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então por que ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo? Porque ele achou um tesouro ali com coisa que para ele tinha muito valor. Tem gente que, se ele achar um quadro de obra de arte, ele vende tudo que ele tem, ele faz empréstimo e faz tudo, mas ele compra aquilo. Se eu achar, para mim não vale nada, não entendo nada daqueles rabiscos. Mas é de acordo com o que você valoriza. E se nós, irmãos, valorizarmos o reino de Deus, a obra do Senhor, o nosso chamado, nós vamos entender: vale a pena pagar o preço. O líder que valoriza o seu chamado vai investir nele, vai buscar maneiras de fazer a sua liderança crescer. Você não vai ficar parado. Tem um preço. Ah, minha célula não vai para frente, a minha célula não rompe. Mas você está se reduzindo a sua liderança a um mero fazedor de reuniões na quarta-feira. Nós não somos um fazedor de reunião, nós somos pastores. Você é líder, você é pastor. E você vai rolar, pastor não fica sossegado se tem ovelhas fora do aprisco. Ele vai rolar, ele vai orar, ele vai clamar. E ele vai atrás, ele vai fazer uma festinha para trazer a ovelha de volta, ele vai fazer um macarrão com
na chapa para trazer a ovelha de volta, ele vai fazer um macarrão com frango, um macarrão com pato, ele vai fazer o dia da benção, o dia do milagre, mas ele vai trazer a ovelha. Porque tem um preço, irmão. A ovelha que valoriza a sua igreja, investe nela. O pastor que valoriza o seu ministério, investe nele. Quinto, diga assim comigo, quando você reclama do preço, provavelmente vai desistir de pagá-lo. Sabe por quê, irmãos? Que quando a gente reclama, você tira o foco do valor daquilo e coloca na dificuldade. Tem coisa que desanima a gente. Nós estávamos indo para Belo Horizonte, para ir para o congresso do Juad, e paramos lá numa cidade que tem um negócio lá da Cotochés, um queijo, uma queijaria lá. Nós fomos, rapaz, no jejum aqui, contando as horas para dar certinho na hora a gente tomar um cafezinho. Mas que cafezinho salgado, irmãos. Quando nós sentamos na mesa, peguei um café, um pedacinho de bolo assim, pequenininho. E eu não sei se eu comi um pão de queijo, não sei, não estou lembrando agora, comi um pão de queijo. E a amada Fit, eles tomou um cafezinho sem açúcar. E mais o quê? Um pão de queijo. Quando nós fomos acertar, quanto ficou? R$40. Eu falei, isso com juro, credo. Eu não estou almoçando não, não é almoço não. Eu falei, rapaz, mas eu não estou a fim de pagar esse preço mais não. Eu fiz um propósito, nunca mais eu paro ali. Esquecer, não dá não, ué. Mas por quê, irmãos? Porque eu não valorizei, mas quem sabe alguém que, nossa, coisa chique, degustação de queijo. Ele falou, não, tá barato. Barato, rapaz. Então, quem vive pechinchando, querendo baratear o preço, na verdade, irmãos, ele não quer pagar nada. Nada de cobrança, nada de pressão, nada de compromisso, nada de alvo, nada de multiplicação, nada de consolidação, nada não exige nada não. Todo mundo que já reclamou do preço, um dia abandonou a obra. Quem o tempo todo reclama do preço, no fundo não quer pagar preço algum. E aí, irmãos, fica um alerta para você que é líder, está formando uma equipe de vencedores. Para mim e para você. Nunca coloque na sua equipe de liderança pessoas que reclamam do preço. Coloque na sua equipe pessoas que acham que vale a pena o preço. Não, negócio de trabalhar no encontro, não, pelo amor de Deus, me erra, pastor. Não coloca aquele que fala assim, não, pastor, pode me colocar, eu abandono, eu deixo o emprego, coloco outro no meu lugar lá, faço isso, faço aquilo, rumo um negócio aqui, mas pode me colocar que eu vou. São esses. Amém? E quando o jovem Jesus estava conversando com o jovem rico, falou com ele, vende tudo que eles têm, o homem caiu o semblante, ficou tadinho, né? Mal, mas Jesus não abaixou o preço para ele, não. Ah, não, ô jovem rico, vai embora, não, vem cá. Vende tudo, não, vende só a metade. Aí ele está com o preço caído, o base caído. Aí Jesus falou, não, faz o seguinte, vende só 5%, dá só 5% para os pobres. E vem, pelo amor de Deus, me segue. Não, Jesus falou com ele, não, então pode ir. Ou é 100, ou não é nada. Porque ele precisava ser testado nisso. Os irmãos estão entendendo? É o teste dele, porque o Deus dele era as riquezas dele. Sexto, diga assim comigo, você sempre será criticado por pagar o preço. Jesus foi criticado, irmãos, por morrer por mim e por você na cruz. Nós já estamos terminando. Lá em Mateus capítulo 15, verso 29, diz assim, os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças, dizendo, tu que derrubas o templo em 3 dias, o edificas, salva-te a ti mesmo e desce dessa cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, como os escribas, diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros, não pode salvar-se a si mesmo. Verso 32, mandei a palavra aí, tá? Para vocês acompanharem. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora dessa cruz para que vejamos e acreditamos.
Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Então Jesus foi criticado quando estava pagando um alto preço lá para dar a salvação por mim e por você. Mas ele não desceu da cruz. Fala com o seu vizinho assim: não desça da cruz. Sempre vão criticar aqueles que pagam preço. Quem que te critica tem 3 coisas nele. Uma delas vai acertar no caso aí da situação. Presta atenção. Ou ele não entende nada de reino de Deus, zero analfabeto de reino de Bíblia, um incircunciso filisteu, filho de Bilial, ainda vai vir para Jesus, mas ainda é. Então tem esse. Segundo, tem inveja de você porque não tem coragem de pagar o que você paga para servir o Senhor, o preço. Ou terceiro, não quer pagar o preço que você paga e tenta te desestimular para não sair mal na foto. Porque tem gente que não está afim de fazer o que você faz. E para ele não ficar mal, ele precisa ter gente com ele não fazendo. Para não expor, porque ele não quer fazer, porque ele não tem coragem de falar: eu não quero fazer isso. Não quer pagar esse preço. Então, irmãos, a pechincha muitas vezes fica revelada diante do preço de outros. Não deixe de pagar o preço por causa dos críticos de plantão, porque os mesmos críticos logo em seguida reconheceram de Jesus verdadeiramente este era um filho de Deus. Quem critica hoje vai reconhecer a obra de Deus na sua vida amanhã. E sétimo e último, diga glória a Deus. Amém? Se você não dormiu, você é um vencedor, nasceu para vencer. Fala para o seu vizinho assim, ó: o preço nunca, mas nunca diminui. Não sei se eu te animei ou se eu te desanimei, mas é uma verdade. Em Gênesis 29, verso 20, fala que assim Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel, mas porque ele a amava, esses anos apareceram dias. Só que essa é o início, antes dele saber do costume da terra. E depois de 7 anos trabalhado, ele pegou o dia do casamento, ele esperava a Raquel, veio a Lia. E ele foi entrando na justiça, lá do Padarã, no Supremo Tribunal de Padarã, para falar: como é que pode, me enganaram, eu trabalhei, mandou a mulher errada como minha esposa. Aí ele falou: não, meu filho, está escrito na Constituição, e tem jurisprudência no tribunal de Padarã, alexandrino, que a filha mais nova não casa na frente da mais velha, meu filho. Então primeiro vem a mais velha. Agora você não sabia, mas está escrito, você não leu? Tem que trabalhar mais 7 anos para ter a Raquel. Ele falou: não, aí não, não dá não. Fez isso, irmãos? Não. Casou, ele trabalhou ou não trabalhou? E achou difícil? Nada, e o homem estava apaixonado. Homem apaixonado é bicho doido. Quem é apaixonado por Jesus não acha nada difícil. Amém, irmãos? Achando difícil não. A gente era apaixonado pelo diabo e pelo mundo, a gente não achava nada difícil. Vem para Jesus, tem que ser melhor ainda. O diabo não pode ter coisa melhor do que Deus, não é? Os irmãos concordam com isso? Quanto maior o propósito, maior o preço. Quanto maior a obra, maior o preço. Quanto maior o nível de liderança, o nível que Deus te elevar, maior o preço. Toda vez que Deus te colocar no nível maior, o preço será maior. O preço para quem lidera uma célula é um. O preço para quem supervisiona é outro mais alto. O preço para quem é líder de rede é outro mais alto ainda. O preço para quem inventou de ser pastor, de falar que tem chamado, é outro. O preço de quem é enviado é outro. E às vezes a gente quer viver coisas grandes de Deus pagando uma pichincha. Se você tem um Fusca,
é um alicate, um rolo de arame. Ali mesmo, debaixo da árvore, você arranca o motor daquilo, troca as buchas, camisa, não sei o que lá, e ele sai andando de novo. Bebe uma gasolina boa, o bicho. Aí saindo, vazando gasolina para todo lado. O preço de manter um Fusca é ou não é, irmãos? Mas se você está orando por uma BMW, quando você tiver a BMW, não é só alegria, sonho, você vai pôr o bracinho para fora, abre o teto, né, para os outros verem que tem teto, põe um óculos escuro. Vai chegar o IPVA, meu filho. E o dia que chegar, você vai... Ladrão, fica de olho, ninguém rouba Fusca. É muito pouco ladrão que ainda rouba Fusca. Mas BMW, aí o seguro, que seria R$800, você vai pagar 28 mil. Vai trocar uma peça, aquilo vem lá do estrangeiro. Você tem que vender. Então você tem que saber, cada coisa tem um preço. Amém, irmãos? Mas eu queria falar, terminando aqui, apesar disso tudo ser verdade, nós não podemos fugir do preço. O preço ainda vale a pena, porque o preço é um investimento. Ninguém investe para receber menos. Você faz isso? Você compra uma mercadoria por 100 e vende por 50? É isso, irmão? Está ganhando, né? Inteligência financeira. Não, se você ganha, compra por 100, você quer vender por 101, 102, 103, 104, 105, 150, se for possível. Então, por que não podemos fugir do preço? Primeiro, abre o seu coração para receber hoje. Está aqui ainda ou já foi? Quanto mais alto for o preço, mais graça lhe será concedida. Amém? Romanos capítulo 5, verso 20. Onde abundou o pecado, abundou a graça. Nós podemos aplicar esse mesmo princípio para o preço. Onde abundou o preço, meu Deus, o preço é alto, porque a obra é grande, é preciosa mesmo. Mas vai superabundar a graça, a provisão de Deus sobre a sua vida. O preço de manter uma BMW é alto, mas você vai ter muito, nem vai fazer cosca em você. Vai ser facinho, igual ter um Fusca também. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Josué, o Caleb teve que pagar um preço de esperar 38 anos, 40 anos a mais pela bênção dele, por causa dos incrédulos que andavam com ele. Você sabia, irmão, que você não pode deixar incrédulo agarrar do seu lado. Você tem que fazer o incrédulo ter fé e andar com você. Não, sua bênção pode ficar travada. Você vai crer comigo, vai sair dessa murrinha, dessa incredulidade sua. Mas mesmo assim, ele teve que esperar aquela geração morrer. Mas quando ele foi entrar em Canaã, Deus preservou a saúde dele. Ele estava com 85, com a força de 40, cheio de vigor, e falou: estou pronto para subir, conquistar e derrubar gigante, porque Deus é comigo. Segunda coisa, porque nós não podemos fugir do preço. Segunda resposta: não fuja do preço, porque o preço nunca será maior do que a sua recompensa. Amém, irmãos? A recompensa sempre será maior do que o preço. Você está vindo para Jesus agora, você é criticado, você é resistido, não importa, não fuja do preço. Esse é o preço mesmo, enfrenta isso. Você tem graça para enfrentar, mas a sua recompensa é maior do que essas coisas. Amém? José pagou um preço altíssimo para sonhar os sonhos que Deus colocou no coração dele, para viver as grandezas que Deus colocou no coração dele em prol do propósito de Deus. Mas ele era invejado e resistido pelos seus irmãos. Ele foi lançado numa cova para ser morto. Para isso, não lançaram lá na covinha para brincar com ele, não, queriam matar ele mesmo. Ele foi vendido como uma mercadoria. Ele foi escravizado numa terra estrangeira. Foi acusado de algo sério que ele nunca fez.
nunca sediou ninguém, ele saiu correndo. Ele era um homem fiel ao Senhor e ao seu patrão. Foi parar na cadeia, foi lançado na prisão, experimentou o esquecimento e a ingratidão daqueles que ele abençoou na prisão. Mas, irmãos, ele se tornou governador de toda a terra do Egito, salvou milhares de pessoas da fome. No tempo certo, Deus mudou a realidade da vida dele. Ele amanheceu na prisão, dormiu no palácio. Amanheceu escravo, anoiteceu governador. Ele amanheceu esquecido e dormiu conhecido por toda a terra do Egito. E aí, irmãos, olha só que coisa poderosa Deus estava falando comigo. Deus deu 2 filhos para José. O mais novo, que nasceu primeiro, e o outro, segundo. O que nasceu primeiro, ele chamou Manassés. Manassés. E no hebraico significa esquecimento. E ele disse: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. Eu quero falar uma coisa profética para a sua vida aqui hoje. Quem está aqui para receber? Quem está acordado? Vai chegar um tempo, se você não foge do preço, vai chegar um tempo em que a bênção será tão grande e abundante na sua vida, que você vai esquecer de todo o sofrimento que você passou até aqui. Amém? Porque o preço nunca é mais alto do que a recompensa. A recompensa de Deus vai ser tão poderosa na sua vida, tão grandiosa, tão que você nem vai lembrar. E as pessoas vão falar com você: mas você lembra daquele tempo difícil? Rapaz, nem lembro mais. E parece que eu nem passei por aquilo, porque Deus está te recompensando. As bênçãos de Deus vai te fazer esquecer. Deus vai te dar o seu Manassés. Amém? Você recebe? Fala glória a Deus. Fala aleluia. Aplauda o Senhor, o Rei dos Reis. Aleluia. O segundo filho, ele chamou Efraim. Efraim, que significa amplamente ou duplamente frutífero. E ele disse, Gênesis 41, 52: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me prosperou aonde eu sofri. Oh, meu irmão, no lugar, na terra que você já padeceu, já pagou um preço alto, Deus vai te honrar ali. Na causa pela qual você já pagou um alto preço, Deus vai te honrar ali. Talvez você está perguntando: mas por que comigo o preço é mais alto? Porque Deus tem uma honra alta para você. Por que ninguém passa problema nessa área e eu estou passando? Porque ali Deus vai te honrar muito. Vamos ficar de pé para nós orarmos a Deus, tomando posse dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Vamos ser um povo que entende que o preço é alto, sim, ele é real, ele não diminui, ele existe, mas vale a pena cada centavo. Quando você compra algo que vale a pena, nós compramos lá em casa há 15 anos atrás uma máquina de lavar, que lava e seca. Na verdade nós ganhamos 80% dela. Pegamos um carro emprestado, que aquilo não cabia dentro do Uno, pegamos uma doblô e buscamos aquilo. Mas nós não sabíamos, irmão. Ela está funcionando até hoje. Ela lava roupa, ela seca no tempo bom, ruim e tal, faça frio, faça sol. Aquilo está funcionando, que é uma beleza, e lava melhor do que tudo. E hoje a gente pode dizer assim: valeu cada centavo. E não foi um preço, foi um investimento. Amém? Você vai poder dizer: valeu cada centavo, valeu cada investimento, valeu cada joelhada dobrada, valeu cada renúncia, valeu cada sacrifício, valeu cada oferta, valeu cada investimento. Amém? Se você hoje está aqui precisando, talvez você já tem pago um preço já há um tempo, mas se você quer vir hoje clamar que o Senhor te deu o seu Manassés, o seu Efraim, se você quiser vir aqui, nós vamos orar. Vamos orar pela sua vida. Eu vou pedir a Elaine que venha aqui orar para nós.
pastor Elane vai orar para nós aqui. Deixe o seu lugar. Vamos orar e assim a gente vai encerrar o nosso culto. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia, aleluia. O Senhor tem grandes recompensas para cada um de nós, aqui e na vida vindoura, no reino. Eu fiquei imaginando quando nós chegarmos diante dele e ele olhar dentro dos nossos olhos, ele olhar dentro do seu olho e poder dizer: servo bom e fiel, ainda bem que você entendeu que valia a pena pagar o preço. Ainda bem que você não parou, que você não jogou a toalha, que você entendeu que o preço valia a pena. Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos enaltecer o teu nome, por tudo que o Senhor tem liberado sobre nós nesses dias. Obrigado por esse alimento tão poderoso que tem aberto os nossos olhos. Senhor, vale a pena, Senhor, vale a pena cada preço pago, cada renúncia feita, Senhor, por amor a Ti, por amor ao Teu reino, por amor, ó Deus, aquilo que o Senhor mais ama, que são vidas. Senhor, vale a pena todo o preço, faríamos tudo de novo, Senhor. E nós queremos, ó Deus, dia após dia vivermos com essa revelação. E quanto mais alto for o preço, nós cremos, maior graça há sobre as nossas vidas. Senhor, que nesse tempo, Pai, venha sobre os Teus filhos em nome de Jesus, como nós ouvimos aqui nesse final, que venha em nome de Jesus as grandes recompensas, que vai fazer os Teus filhos esquecer de todo o sofrimento passado. Senhor, nós cremos em nome de Jesus que já está se descortinando diante de nós recompensas grandiosas, favor, graça sobrenatural, Senhor. Nós queremos já dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. O Senhor é o Deus que surpreende, o Senhor é o Deus que é recompensador de todos aqueles que te buscam, e nós cremos na grande recompensa que o Senhor vai manifestar na vida de cada um dos seus filhos e filhas que aqui estão. Nós cremos, Senhor, e nós tomamos posse, porque o Senhor disse que aqueles que se aproximam do Senhor precisam crer que o Senhor existe e que é recompensador de todos aqueles que te buscam. O Senhor se agrada quando nós cremos nisso, que o Senhor é recompensador. O Senhor tem prazer em recompensar aqueles que têm pago o preço, que não têm medido esforços. Senhor, nós cremos na grande recompensa e nós acionamos essa recompensa no particular de cada um, aquilo que eles têm clamado, sonhado, almejado. Senhor, nesse tempo que se materialize, nós chamamos do mundo espiritual agora. Vem recompensa, vem, que apareça, que nasça essas recompensas na vida de cada um dos
os seus filhos em todas as áreas. E nós já te damos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda esse Deus, que é o Deus recompensador. Recompensador. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Antes de você sair do seu lugar, abrace o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: vale a pena pagar o preço. Vale a pena, vale a pena. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano